A pérola de grande valor. Livro de Abraão. Capítulo 4. Os deuses planejam a criação da terra e de toda a vida sobre ela. Apresentados os seus planos para os 6 dias da criação. E então o Senhor disse: desçamos. E eles desceram no princípio, e eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. E a terra, depois de formada, estava vazia e desolada, porque eles não haviam formado coisa alguma a não ser a terra. E as trevas reinavam sobre a face do abismo. E o espírito dos deuses pairava sobre a face das águas. E eles, os deuses, disseram: haja luz, e houve luz. E eles, os deuses, tiveram consciência da luz, pois era brilhante, e eles separaram a luz, ou melhor, fizeram com que ela fosse separada das trevas. E os deuses chamaram à luz dia, e às trevas chamaram noite. E aconteceu que do entardecer até a manhã chamaram noite, e da manhã até o entardecer chamaram dia. E isso foi o primeiro, ou seja, o princípio do que eles chamaram dia e noite. E os deuses também disseram: haja uma expansão no meio das águas, e ela separará as águas das águas. E os deuses ordenaram a expansão, de modo que ela separou as águas que estavam debaixo da expansão das que estavam por cima da expansão. E assim foi como eles ordenaram. E os deuses chamaram à expansão céu. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia. E essa foi a segunda vez que eles chamaram noite e dia. E os deuses ordenaram, dizendo: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e a terra surja seca. E foi como eles ordenaram. E os deuses chamaram a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamaram grandes águas. E os deuses viram que foram obedecidos. E os deuses disseram: preparemos a terra para produzir relva, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê frutos segundo sua espécie, cuja semente reproduza sua própria semelhança na terra. E assim foi como eles ordenaram. E os deuses organizaram a terra para produzir relva de sua própria semente, e a erva para produzir erva de sua própria semente, dando semente segundo sua espécie, e a terra para produzir a árvore de sua própria semente, dando fruto cuja semente pudesse apenas produzir o que estivesse em si, segundo sua espécie. E os deuses viram que foram obedecidos. E aconteceu que eles contaram os dias. Do entardecer até a manhã chamaram noite. E aconteceu que da manhã até o entardecer chamaram dia, e foi a terceira vez. E os deuses organizaram as luzes na expansão do céu, e fizeram-nas separar o dia da noite. E organizaram-nas para serem por sinais e por estações, e por dias e por anos. E organizaram-nas para serem por luzes na expansão do céu, a fim de darem luz à terra, e assim foi. E os deuses organizaram as 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Com a luz menor também fixaram as estrelas. E os deuses fixaram-nas na expansão dos céus para darem luz à terra, e para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. E os deuses vigiaram aquelas coisas que eles haviam ordenado, até elas obedecerem. E aconteceu que do entardecer até a manhã foi noite. E aconteceu que da manhã até o entardecer foi dia, e foi a 4ª vez. E os deuses disseram: preparemos as águas para produzirem abundantemente as criaturas que se movem e que têm vida, e as aves para que voem acima da terra na expansão aberta do céu. E os deuses prepararam as águas para que produzissem grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas haviam de produzir abundantemente segundo sua espécie, e toda ave alada segundo sua espécie. E os deuses viram que seriam obedecidos e que seu plano era bom. E os deuses disseram: abençoá-los-emos e faremos com que frutifiquem e se multipliquem e encham as águas nos mares, ou seja, nas grandes águas. E faremos com que as aves se multipliquem na terra. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia, e foi a 5ª vez. E os deuses prepararam a terra para produzir criaturas viventes segundo sua espécie, gado e coisas que rastejam e bestas da terra segundo sua espécie,
e foi como eles tinham dito. E os deuses organizaram a terra para produzir as bestas segundo sua espécie, e gado segundo sua espécie, e todas as coisas que rastejam sobre a terra segundo sua espécie. E os deuses viram que eles obedeceriam. E os deuses aconselharam-se entre si e disseram: Desçamos e formemos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E dar-lhe-emos domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. Então os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. E os deuses disseram: Abençoá-los-emos. E os deuses disseram: Faremos com que sejam frutíferos, e se multipliquem e encham a terra, e subjuguem-na e tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E os deuses disseram: Eis que lhes daremos toda a erva que contém semente que cresça na face de toda a terra, e toda árvore que tenha fruto, sim, e dar-lhes-emos o fruto da árvore que produz semente, ser-lhes-á para alimento. E a toda besta da terra, e a toda ave do ar, e a toda coisa que rasteja sobre a terra, eis que daremos vida. E também lhes daremos toda a erva verde para alimento, e todas estas coisas serão assim organizadas. E os deuses disseram: Faremos tudo o que dissemos, e organizá-los-emos, e eis que serão muito obedientes. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite, e aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia, e eles contaram a 6ª vez.